Vamos ficar de pé de novo, nós vamos orar novamente. Nosso amantíssimo Deus, nosso maravilhosíssimo Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma vez mais, Senhor, na Tua presença, Senhor, eu creio que o Senhor preparou para nós esse momento, para nós estarmos reunidos, Senhor, para bendizer o Teu nome. Senhor, eu creio que o Senhor está presente conosco. E, Senhor, esta alegria, eu creio que ela nunca mais vai sair do coração do eleito. Porque essa alegria foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz que essa alegria ninguém pode tirar do coração dos filhos de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para mais um período, Senhor, que nós vamos, Senhor, aqui, o mais importante aqui, Senhor, é nós termos esta convicção de que o Senhor está aqui conosco. Sim, meu Pai. E escutar o Senhor falando conosco. Sim. Senhor, para que nós possamos, Senhor, melhorar mais a nossa vida na Sua presença, Senhor. Nós sabemos que homem nenhum pode fazer isso, mas só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Sim, meu Pai. Nos fazer, Senhor, melhores cristãos, Senhor. Sim, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda nós uma vez mais, Senhor. Recebe o nosso humilde louvor, Senhor, nessa tarde, nosso humilde culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O hino 274. Quem gosta de bater palma, pode bater palma, né? Eu tô porque eu vou tocar e vamos cantar junto. Se quiser bater palma, bota a mão para funcionar aí. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me cantar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor, inspira com fervor a se cantar. Cristo tem amado, doce eterna luz, Filho de Davi. Por amor de mim, olhando para Cristo, que na cruz por mim morreu. Eu quero trabalhar, e por mim naquele reino Cristo desceu, inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, Deus eterna luz, Filho de Davi, sempre seguido leva minha cruz, por amor de ti. Olhando para Cristo que do céu aqui desceu, eu quero me encontrar, seu nome, sua glória, seu amor e seu poder, me inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, Deus eterna luz, Filho de Davi, sempre seguindo leva minha luz, por amor de ti. Amém. Glória a Deus. Glória seja Deus. Encerrando aqui 1.300, vamos encerrar e vamos deixar espaço mais para a palavra que vai falar conosco. Amém. Bem? 300. Quero Salvador comigo. Eu sem Ele não posso andar. Quero Salvador comigo. Eu sem Ele
Quero Salvador comigo, pois me fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando vacilar meu pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia, luz e entre as sombras, no tormento e no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei em meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, até passar além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Graças a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus Louvado abençoe. seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe mais uma vez. Amém. Já tivemos um período. Faz um favor para mim, irmão. Vamos acender a luz. Que eu tenho a vista mais fraca, né? Então, pra mim. Acender aqui, depois acender. Mas Deus abençoe a todos, né? Como eu já comecei a falar, nós já tivemos um período da palavra, né? Um bom ensinamento. E para quem tem conhecimento, né? Eu creio que todos os irmãos que estavam aqui entenderam bastante, né? Amém. Amém. Foi pregado. Né? Amém. E nós estamos aqui para isso, né? Amém. Cada dia aprender mais. Glória a Deus. Revelação é dessa maneira. Cada dia que você ouve, você escuta, não importa quem está pregando, o importante é que Deus está falando. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. O que Deus está falando. A gente tem que Graças entender a isso. Deus. Porque, como na quinta-feira eu estava pregando sobre Jairo, né? Não importava se os outros estavam
contrariando, mas Jairo estava atento ao que Jesus estava falando. Amém. Então ele adquiriu o poder para aquela filha que estava morta reviver, exatamente porque ele estava prestando atenção e estava entendendo o que Amém. realmente estava Amém. acontecendo. Glória a Deus. Graças. Mas o caso, a maioria de nós humanos, principalmente na nossa era, que é uma era mais enganosa de todas as eras, a era que mais é enganosa é a era de Laodiceia, a qual nós vivemos. Satanás já tem a maneira. Antigamente, teve época no mundo, no passado, que ninguém usava uma Bíblia. Ninguém podia usar uma Bíblia. Mas hoje todo mundo tem uma Bíblia na mão. Verdade. Tipo, devia ser a era menos enganosa e a mais enganosa. Porque está escrito aqui que a Bíblia, quer dizer, a Bíblia na mão de uma pessoa que não sabe nada é uma ferramenta Mortal. mortal. Então, a Bíblia ela é para ser entendida. Não é só para dizer que eu tenho a Bíblia, ou então pegar um salmo, como muitos fazem, pega um salmo, põe lá em cima da mesa e enche de poeira naquele salmo. O que vai adiantar? Vai servir de juízo. A Bíblia é para ser lida e entendida. Amém. Amém. É para ser lida e entendida. A Graças Bíblia ficou aqui na terra foi para isso, Amém. para ler. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que ouve, né, as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, o que a gente tem que entender é isso. Nós estamos aqui no mundo para, principalmente na nossa era, é para tirar esses maus espíritos que existem, maus pensamentos que existem, para as pessoas entenderem o que significa Deus. Amém. Sabe? O que significa Deus? Deus é um ser. Deus é um ser que pode estar presente, Ele está presente aqui, mas vai depender muito da nossa vida e da nossa maneira de receber. Verdade. Mas Deus está aqui. Amém. Ele está aqui. Ele é essa palavra. Amém. Graças a Deus. Então, Ele está aqui. Então, depende muito das nossas ações. Amém. Das nossas ações. Quer dizer, sabendo que Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Verdade. A Bíblia diz que Deus é fogo. Amém. Então a gente tem que, não como muitos faziam no passado, aquele respeito para entrar numa igreja. Não é respeitar a igreja, é respeitar a palavra. Amém. É Aleluia. saber o que vai sair ali diante de um púlpito, né? É Deus, porque a igreja em si, as quatro paredes, aí não salva ninguém. O que salva é o que sai lá dentro dessa igreja. Amém. Depende de quem está transmitindo também. Amém. Depende do instrumento, né? Então a gente tem que entender isso. Então aqui eu quero ler, como eu escolhi duas escrituras, nós vamos ler, nós vamos ficar de pé, mas depois eu vou entrar num assunto um pouquinho a respeito do que o Marcelo estava pregando, sobre o tempo, né? Sobre o tempo. Também nós vamos falar um pouquinho. Mas como eu escolhi essa, nós vamos ler aqui em São João, no livro de São João, no capítulo 6 de São João. Nós vamos ler aqui a partir do verso 60. 6, o verso 60 aqui para frente, nós vamos ler aqui para a gente meditar um pouquinho sobre essa escritura. E está escrito assim, ó. Deixa os irmãos abrir ali primeiro. Vamos ler? Está escrito assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, tu é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aí continua. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém. Ainda que no capítulo 8, no verso 12,
Está escrito assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da Graças vida. Amém. Então vamos orar? Graças. Outra coisa que a gente sempre pede e deve ser respeitado é quando fala, vamos orar, feche os olhos. Amém. Todo mundo deve fechar os olhos. Deve Amém. fechar. Porque isso é reverência não a um homem que está na frente, mas a Deus. Amém. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, neste lugar, Senhor Deus, eu creio que hoje foi escolhido para pregar a Tua palavra. Meu Deus, em honra, Senhor, este lar, em honra a este casal, Senhor, a esta família e os vizinhos também aqui, Senhor, que estão aqui, Senhor. Várias pessoas visitando aqui, eu creio que são amigos da irmã Maria, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos ajuda nesta hora, sabendo a hora que nós estamos vivendo, Senhor, olhando de lá fora, Senhor, os acontecimentos, nós sabemos que estamos no fim de todas as coisas. Meu Deus, mas nós também estamos aqui aprendendo, Senhor, uma coisa. O Senhor está aqui nesses últimos dias e é pela última vez. Nunca mais o Senhor andará na terra, Senhor. Nunca mais o Senhor falará na terra, Senhor. Até que esse mundo acabe completamente. Mas antes que esse mundo acabe, o Senhor tirará um povo da terra, Senhor. E nós estamos aqui crendo que fazemos parte desse povo, Senhor. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a Tua palavra. Amém. Meu Deus, nós não temos força, nós não temos nenhum poder, Pai, para que nós mesmos pudéssemos sair daqui. Mas nós cremos no poder da Tua palavra, no poder do Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Meu Deus, e assim nós cremos, Senhor Deus, que nós estamos aí para cumprir a Tua palavra. E para testemunhar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca mudou nem um pouquinho. O que o Senhor fez no passado, o Senhor continua fazendo a mesma coisa. E assim nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia e a Tua presença, para que o Senhor possa falar conosco mais uma vez, através de simples palavras, Senhor, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Sim, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. O maior pecado é a incredulidade. O maior pecado é não crer no que o Senhor está fazendo. Mas nós não queremos essa incredulidade. Nós queremos estar livres disso. E para ser livre, é o Senhor que nos livra. Assim, eu peço, Senhor, fala conosco mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Podeis assentar, irmãos? Como eu disse que eu ia falar um pouquinho sobre o assunto, sobre o assunto que o Marcelo ele continuou falando, e na verdade que as próprias mensagens está escrito mesmo. Tempo que Deus criou o mundo, ninguém sabe. Mas tem um período que começou através das pessoas trabalhar aqui, e nós podemos ver isso aqui através do livro de Jó também. Nós podemos ver isso aqui, e tem até o tempo que ele está trabalhando conosco aqui na Terra, né? Porque, na verdade, como Adão mesmo, né? Adão, a gente sabe que não contou aquele tempo para trás, mas quando ele estava na carne, foi contado que quando ele teve o filho, a semelhança dele, que foi 7, ele estava com 130 anos, quando ele gerou 7. Então já prova que na carne o tempo já estava correndo. O tempo. Então, aqui no livro de Jó, deixa eu voltar aqui, no livro de Jó, para a gente ver, e nós vamos ver que é exatamente o que esses 6.000 anos que nós vivemos desde Adão para cá. Tem 6.000 anos. E vamos ver como é que a Bíblia mostra essas verdades aqui para nós. A única coisa que nós precisamos de entender ou saber é ler a Bíblia ou então ouvir quem prega. Amém. As pessoas devem ouvir quem prega.
ou então lê a palavra, para entender. No livro de Jó, capítulo 5, verso 18 e 19, está escrito assim, ó. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará. Quer dizer, 6.000 anos. Verdade. Em 6 angústias te livrará, mas na 7ª o mal não te tocará. Glória a Deus. Glória a Deus. Provando que vem um milênio. Amém. E esse milênio nada vai nos molestar. Glória a Deus. Porque no milênio nós já estaremos ressuscitados, nós seremos ressuscitados e estaremos um pouco glorificados. Amém. Onde Satanás não tem mais poder. Glória a Deus. Vocês notaram como que a Bíblia está clara? Amém. Deixa eu ler de novo. Depois nós vamos ler outra escritura na frente. Amém. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Amém. Agora vamos aqui em outra escritura, só para mostrar para os irmãos que é o Novo Testamento do qual nós vivemos desde que ele foi ferido. Porque ele mesmo disse, eu mesmo. Quer dizer, ele sofreu por causa de nós. Então, as feridas dele foi para nos salvar. Então vamos aqui, ó, novamente, para mostrar os 2.000 anos. Eu gosto de ler a Bíblia com entendimento e também explicar para os irmãos. Amém. Oséias 6, ó, escute bem o que diz aqui dos 2.000 anos para cá. Quer dizer, desde que ele foi ferido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Está escrito em Isaías também. Está vendo? Então, aqui, ó, quando ele recebe a ferida. As feridas. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Amém. Fez a ferida e a ligará. Amém. Depois de 2 dias nos dará a vida. Amém. Graças a Deus. Quando ele foi ferido, não foi 2.000 anos atrás? Então, através do sangue dele, ele nos dá a vida. Amém. Amém. Tá vendo? Então, tem 2.000 anos que ele liberou o sangue dele para nos dar vida. Graças a Deus. E quando ele liberou esse sangue da cruz do Calvário, se notem que quando ele morreu, os santos do Velho Testamento ressuscitou. Amém, Jesus. Mas por que ressuscitou? Porque ele é o primeiro da ressurreição. Amém. Amém. Ninguém nunca ressuscitou antes de Cristo. Alguém pode falar assim, mas houve. Não. Até lá, não, tudo isso aí era só um tipo. Ninguém nunca ressuscitou da forma que Jesus ressuscitou. Verdade. Jesus ressuscitou no corpo glorificado. Amém. Amém. E assim que ele ressuscitou, o santo do Velho Testamento ressuscitou glorificado. Amém. Amém. É tanto que eu li uma escritura eu creio que foi São Mateus, eu creio que foi 8, na quinta-feira eu li, uma escritura mostrando sobre as bodas do Cordeiro. Que nós vamos estar no céu, nas bodas dos cordeiros, junto com Abraão, Isaac Amém. e Jacó. Verdade. Porque eles já estão lá. Graças Amém. Eles já foram para lá. Agora, a Bíblia diz assim, e quando Jesus ressuscitou, morreu ali, os santos do Velho Testamento ressuscitou e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Verdade. Ninguém podia sair antes. Ele é o primeiro Amém. dessa nova criação, dessa nova geração que vai viver eternamente. Glória a Deus. Pense bem em nós aqui, pessoas que olhar assim não tem condição nenhuma, que não temos mesmo. Mas se você crê nesse Deus que Amém. ressuscitou Amém. há 2.000 anos atrás, você tem toda a condição. Glória a Amém. Deus. Porque Ele te dará essa condição. Amém. Graças a Deus. Por isso que aqui, ó, tem outro lugar que diz que a carne e sangue não é do reino dos céus. Carne não é. E é por isso que Deus veio em carne para liberar a nossa alma ou o nosso espírito para uma ressurreição. Amém. Ele teve que vir em carne. Morreu no nosso lugar. Agora,
Muitas pessoas creem que ela era uma segunda pessoa, mas não é uma segunda pessoa. Por isso que ele disse aqui nessa escritura, que a pessoa, se você vir, ele não era um filho de homem aqui na terra, Amém. ele falou assim, ó, quer dizer, não é bom vocês escandalizar. Já pensou se vocês vissem o filho do homem subir para onde primeiro ele veio? Ele estava lá no céu, desceu, se fez carne e habitou entre nós. Glória a voltou de Deus. novo. É um mistério. Verdade. É um mistério. Não era uma outra pessoa, era Deus mesmo. Amém. Agora, esse Deus veio em carne, por isso que no livro de Atos 20, 28, diz a igreja que Deus resgatou com seu próprio sangue. Amém. Agora, como Deus derramou sangue? Isso. Porque ele andou aqui como homem na Amém. terra, foi um homem aqui na terra para nos salvar. Agora, aquele homem não era uma segunda pessoa, era Deus. Amém. Era Deus mesmo. E Deus veio aqui na terra para nos salvar. Agora, é isso que a gente tem que parar um pouquinho e pensar bem assim. Se ele fez, a gente fala assim, mas é claro que ele fez. Ele fez isso por nós. Agora, o que nós devemos fazer? Aceitar. É verdade. Aceitar, já que nós não damos conta, É. mas se nós aceitamos, ele deu conta por nós. Glória a Deus. Amém. Não é questão de que ele vai dar conta, ele já deu conta por nós. Amém. Ele já venceu o diabo. Vocês notaram que Marcelo pregou muito sobre aquele ser que era tudo Deus menos criar. Ele só não criava, mas ele era tudo Deus menos criar. Satanás era. Então ele foi a mão direita, quer dizer, tudo estava na mão dele, mas ele não podia criar nada. E Deus pegou ele exatamente isso. Quer dizer, ele veio para a terra, enganou Eva e Adão, enganou a maioria, e veio enganando, mas chegou um dia que Deus disse, ó, agora eu vou te parar. Para como? Eu Amém. vou criar um corpo no ventre de uma virgem, e se você fizer, nós vamos continuar juntos, trabalhando. Mas só que Deus derrotou ele, porque ele não pôde criar. Amém. Amém. Graças E a aí Deus. Satanás foi derrotado. Graças E nós ficamos livres. Glória a Deus. Graças. Amém. Glória! Oh, Deus, muito obrigado. Então, nós ficamos livres, então o que, que nós devemos fazer? Aceitar a sua palavra. Amém. Só isso, não precisamos fazer mais nada. Amém. Aceitar a sua palavra. Quando nós aceitamos a sua palavra, Deus vai trabalhar na nossa vida. Porque Deus não trabalha de fora para dentro, não. Deus trabalha de dentro para fora. Amém. Está escrito aqui no livro de São João também, 5. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Amém. Graças. Então, se você crê em Deus, você já tem essa vida eterna. Amém. Então, essa vida eterna é o próprio Deus. Amém. Deus está dentro da pessoa. Deus está dentro de nós. Amém. Para ele ser o comando. Graças. Então, quando nós vamos fazer, quando você crê em Deus e Deus está dentro de você, então quando você vai fazer uma coisa errada, Ele não deixa você fazer. Amém. Agora, se Deus não estiver lá, aí tem um outro morador. E só tem dois deuses maiores, que é o nosso Criador e Satanás, que é um Deus que quis competir com ele. Ou competiu com há algum tempo. Mas quando chegou na cruz, ele foi derrotado. Amém. Graças. Foi derrotado na cruz. Amém. Já foi derrotado na cruz. Amém. Alguém pode pensar, mas ele não está tentando? Está tentando. Mas se você recebeu a vida de Deus, ele pode tentar lá de fora, mas de dentro não. Amém. Amém. A sua alma está livre. Amém. Amém. Sua alma está livre para a ressurreição. É por isso que a própria Bíblia mostra uma coisa. A carne não herda nada. Essa carne que nós temos não herda nada. Porque diz a Bíblia que nós viemos ao mundo falando mentiras. Quer dizer, desde que nós nascemos, nós já contamos mentira. Já nasce chorando, né? E os animais não fazem, mas nós já começamos já chorando aqui no mundo. Então, na carne, nós não recebemos nada, a não ser que você tem uma alma para receber Deus em você. Deixa eu ir mais fundo no assunto. Aqui no livro de Efésios, capítulo 2, diz assim: todos nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Está vendo? Todo mundo.
Por quê? Porque quando nós nascemos de... Jó também, 14, falou isso. Todo homem nascido de mulher, de poucos dias e cheio de inquietação. Então, todo mundo que é nascido de mulher, que vem aqui ao mundo, então nós recebemos um espírito aqui. E esse espírito não é convertido. Quem converte o nosso espírito é Deus. Aleluia. E é por isso que Jesus disse que nós temos que nascer de novo. Esse nascer de novo significa nascer do espírito dele, não de mais uma mulher. Verdade. É nascer de novo do espírito dele. Então, quando, se nós viemos e todos nós éramos por natureza filhos da ira, mas está escrito lá embaixo, mas Deus que é rico em misericórdia. Amém. Glória a Deus. Então ele nos amou e tirou o nosso espírito e colocou dele. Amém. Ele tira a nossa natureza ruim e coloca nele. Graças a Deus. Isso Amém. significa nascer de novo. Graças a Deus. Tira o espírito, porque se nós, por natureza, era filhos da ira, então nós tínhamos um espírito errado. Verdade. Todo mundo tinha esse espírito errado. E o único que pode tirar esse espírito é Deus. Amém. Jesus ainda falou uma coisa em São Mateus 12. Ele disse que quando um espírito... Veja aqui, ó, como que é a coisa. E quando um espírito... Isso significa isso, irmão, né? Porque você tem que ouvir para esse espírito sair. E quando você não ouve a verdade, o espírito está lá. Mas veja, mas quando você ouve a verdade, aquele espírito sai de você. Jesus disse, ele anda para lugares áridos, procurando repouso, e não encontra. Quer dizer, se você ouve a palavra e só aceita aquilo e não continua nela, você fica vazio. Você é um vaso vazio. Então aí o espírito vai procurar algum lugar. Se ele não encontrar, ele volta para ver se o lugar está vazio. Porque quando você arrepende de alguma coisa que você fez, o que você tem que fazer? Procura Deus. Enche de Deus. Amém. Amém. Aquele lugar. Porque se você não fizer, aquele diabo que saiu, ele volta. E lá diz que ele volta com mais 7. E o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Verdade. Está vendo o mundo como é que está? Por que o mundo está desse jeito? Porque a religião, a maneira que é pregada para eles, eles não continuam. É só não sofra mais, é só batismo, não continua. Não, aqui não, você tem que entender, se você recebe a verdade, você tem que procurar servir a Deus a vida toda. Amém. Senão, o estado da pessoa se torna pior. O mundo está aí, desse jeito aí, ó. Como eu estava falando, se Bíblia na mão fosse o resultado bom para as pessoas, os jovens não estariam morrendo. E por que a maioria dos jovens está morrendo? De droga e tanta coisa. Por quê? Porque esqueceu dessa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui tira droga, tira tudo da pessoa. Amém. 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 Essa Bíblia te liberta. Amém. Essa Bíblia aqui te liberta. Amém, Jesus. Porque é a palavra de Deus, né? Por isso que a gente tem que entender isso, que o novo nascimento, como Jesus disse, ele falou com um homem dos mais graduados da época. Ele falou assim, ó, você tem que nascer de novo. Você se lembra que ele falou com um homem que era um líder religioso. Ele falou, você tem que nascer de novo. Ué, mas o homem já era tão graduado na palavra e tudo mais, né? Nicodemos, mas Jesus falou assim, olha, você tem que nascer de novo, você tem que entender a mensagem da hora. Amém. Você tem que aceitar, aqui tem uma mensagem da hora, ó, essa aqui, ó. Glória a Deus. Aceita essa agora. Glória a Jesus. Lá Jesus era aquela mensagem da hora. Amém. Nicodemos era um pregador. Nicodemos era um homem. Jesus mesmo falou com ele, você é um líder e você não sabe essas coisas. E Jesus chamou a atenção dele, falou assim, olha, é por isso que a gente tem que entender, irmão. Às vezes é uma coisa fácil, por que Jesus estava falando aquilo.
Ele estava falando assim, ó, é como se fosse Nicodemos. Se você tivesse entendido a mensagem de João Batista, você me conhecia. Verdade. É porque você perdeu a verdadeira mensagem. João Batista era o verdadeiro mensageiro do dia. Era verdade. E ele não entendeu aquilo. Ele passou por cima daquilo. Hoje, Deus tem um mensageiro. Verdade. E nós não podemos passar por cima dele. Amém. Verdade. Porque ele é enviado de Deus para cumprir Malaquias 4. Tá vendo? Olha, deixa eu mostrar outro quadro aqui para os irmãos verem. O que está escrito em Malaquias 4? Escute bem aqui, vamos ler aqui, ó. Malaquias 4. Vou voltar aqui. Malaquias 4, só para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. O que nós temos que entender é isso. Quando existe uma Bíblia que está cumprindo, aquilo ali, mas Deus tem uma maneira de trazer uma mensagem para livrar o povo daquela morte. Porque vocês estão vendo os terremotos, como está acontecendo? E vai piorar. Você acha que vai melhorar? Vai piorar. Cada dia vai ficar pior. Não, nada vai melhorar. Nada, nada, nada. Porque é Malaquias 4. O mundo tem que chegar ao fim, porque o milênio tem que começar. Nós lemos aqui, ó. 16 angústia, sabe? Mas na 7ª o mal não te tocará. Então está vindo o milênio aí. Agora, se eu quero ir para esse milênio, eu tenho que crer no que Deus está fazendo. Amém, Jesus. Amém. Para mim ficar vivo. Amém. Eu vou entrar para o milênio, por quê? Porque eu crio, estou crendo no que Deus está fazendo. Amém. Amém. Graças E o que Deus está fazendo Amém. é isso aqui, ó. Daqui, ó. Porque eis que eu envio, ó, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Olha, irmão, o que está acontecendo é coisinha. Pense bem no que vai acontecer na grande tribulação. Pense bem no que vai acontecer na grande tribulação. Quando não nem chover, vai chover. Não vai nada, nada vai acontecer. Nada, nada. Aqui. Sabe? Energia, tudo isso vai acabar. Isso vai parar. Porque hoje Deus ainda está aqui. Verdade. Mas a grande tribulação, Deus não vai estar mais aqui. Verdade. Então vai ser uma tristeza. Então hoje nós pensamos, mas tanta coisa acontecendo, não é nada ainda. Duro é na grande tribulação. Está escrito aqui, ó, que nunca houve um tempo igual em São Mateus 24. Nunca houve. Vocês querem que eu conte o que houve lá no passado? Teve tempo lá no passado que houve fome, que tiveram que comer os filhos, houve uma briga de duas mulheres, por causa de que matou o filho dela, e elas comeram, e ela queria matar o filho do outro para comer. Uma fome tão grande, e diz que não vai haver, que essa vai ser pior. É verdade. Pense bem. Tudo verdade. Em 2 Reis, eu creio que é 6, 2 mulheres brigando, que matou, porque a fome era tão grande que matava o filho uma da outra para comer. E vendiam a cabeça de um jumento por 80 pratas de ouro, de prata, porque não tinha nada para comer. E o que tem na cabeça de um jumento? Nada. E era 80 peças de prata por a cabeça de um jumento. Pensa bem uma coisa dessa. E a Bíblia diz que essa que vem é pior do que todas. Verdade. E às vezes a gente não para pensar, nós temos que parar para pensar. Para pensar nos seus filhos, para pensar na sua vida. É. É verdade. E para pensar no que Deus está fazendo Verdade. para nós. É verdade. Se nós passar por alto, nós vamos estar perdidos. Nós vamos entrar nessa tristeza. Se Deus aqui na terra, as coisas estão acontecendo assim, pense bem o dia que Deus sair da terra. Pensa. Então vocês, pais, ajuda seus filhos. Amém, Jesus. Ajuda Amém. essas crianças. Ensina elas a verdade. Amém. Mostra elas o que Deus está fazendo. Amém. Porque vocês também são culpados. Verdade. Se vocês deixar de avisar. Verdade. Nós estamos aqui para avisar. Amém. Nós estamos aqui para avisar todo mundo que a coisa vai piorar. Verdade. Como aqui, ó, olha aqui, ó. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno,
e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo. Não vai sobrar nada. É verdade. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Glória a Deus. Para quem teme o nome de Deus, Amém. a salvação é a palavra. Amém. Então Deus sempre fez isso. Amém. Ele nunca deixou de avisar. É verdade. Graças Todo o tempo Deus avisou. Amém. Agora, o aviso é essa mensagem. É verdade, a Deus. Senhor. Graças. Essa mensagem aqui é o aviso. A Amém. mensagem de Noé era o aviso daqueles dias. Quem é que creu? A família de Noé. Os filhos entraram na arca. E ninguém mais entrou. Por quê? Porque ele não criou na mensagem de Noé. Hoje tem uma mensagem. Essa mensagem aqui é para crer. Amém. Para evitar essa parte aqui. Tá vendo? Então essa parte aqui não vai ficar nem raiz e nem ramo. Haverá uma destruição total. Mas haverá um milênio. Amém. Glória. E esse milênio é para gente glorificado. Amém. É um corpo que Deus vai nos dar. Um corpo glorificado. Como o Wesley estava me perguntando ali. Sobre o corpo glorificado, a diferença de um corpo do outro. Quer dizer, quando Adão estava na carne, ele não era glorificado. E é por isso que ele morreu. Porque se o corpo dele fosse glorificado, ele não morreria lá quando ele estava na carne. Ele morreu porque o corpo dele era um corpo humano, como o nosso. Por que o nosso vai para o pó da terra? Porque nós esperamos outro. O outro é glorificado. Glorificado significa assim, um corpo sem defeito. Amém. Um corpo que não morre. Um corpo que não fica velho. Amém. Um corpo que, se fosse contagem de tempo, porque não haverá contagem de tempo depois do milênio para frente, é contagem no sentido que é 1000 anos, né? Mas para quem está vivendo não existe mais contagem de tempo, desde o milênio para frente. Porque o corpo já é corpo eterno. Graças. Para comer e beber e nunca mais morrer. Vocês querem ver? Está aqui, está escrito na palavra. Tudo que nós pregamos, nós temos que mostrar que está escrito na palavra. Vamos ver aqui, se vocês quiserem ler, Isaías 65. Está aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. A partir do verso 17, porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Amém. Amanhã, se Amém. Deus quiser, eu vou pregar sobre esse assunto. Sobre novos céus e nova terra. Se Deus quiser, eu vou pregar. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Amém. Você quer recordar Glória a do Deus. mundo desse? Nunca. Amém. Nunca Amém. mais. Amém. Nunca mais ninguém vai pensar numa coisa como o mundo como está. Nunca mais se recordarão. Então diz aqui, ó. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Amém. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Amém. Não haverá nela mais criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Todo mundo terá uma idade de 18 a 20 anos, de eternidade a eternidade. Amém. Amém. Por isso a gente está falando de 18 a 20 anos, não é porque tem contagem de tempo, mas não, né? Não vai ter. Mas é como no passado, hoje ninguém nem tem tempo para isso mais. Ah, meus 18 anos. Hoje ninguém tem tempo para fazer isso mais, né? Mas antigamente falava. Ah, meus 18 anos. Seus 18 anos está vindo. Né? Glória a Deus. No milênio você terá os 18 anos. Amém. Glória a Jesus. Está vindo aí. Escute bem, mas na frente diz assim. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias.
Porque o mancebo morrerá de 100 anos e o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Alguém até me fez uma pergunta uma vez, não é isso aqui? Eu falei, exatamente, por causa disso, é só você ler. Prestar atenção no que se você já leu. Não haverá criança de poucos dias, então, porque se houvesse criança, haveria velho. Verdade. Como não vai haver criança, não tem velho. Amém. Amém. Lá só vai ter pessoas de 18 anos. Glória a 18 Jesus. anos, só isso. E aí continua mais ainda, diz aqui, ó. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo será como os dias da árvore. Os meus, sempre é umas expressões, né? E os meus eleitos gozarão das suas obras até a velhice. Mas nunca haverá velhice. Né? Amém. Quer dizer, os meus eleitos gozarão isso eternamente. Amém. Amém. Graças. Sabe? Então, na eternidade, nós estamos aqui de passagem, como o Marcelo estava mostrando. É verdade. Esse tempo é o que João viu como um lençol. Quando o pecado caiu na terra, foi como um lençol negro. E esse foi um espaço entre a eternidade e a eternidade. Então, o pecado causou esse problema. Mas a eternidade é como uma aliança. Eu não estou com aliança, porque meus dedos estão inflamando toda noite, eu até tiro, né? É como uma aliança. Ela não tem fim. Quer dizer, foi um bloqueio apenas na eternidade. Mas o próprio Deus, que é eterno, veio em carne, pagou o preço para a gente voltar para a eternidade. Glória a Deus. Para continuar. Amém. Vamos continuar na eternidade. Graças Amém. a Deus. Isso aqui é só alguns minutos de Deus. Se 1000 anos é como um dia, já pensou? 1000 anos para Deus é como um dia. Isso é como se estivesse contando o dia, mas na verdade para Deus não precisa contar. Mas aqui, entre nós aqui, está contando exatamente por causa do pecado. Então, esses 6.000 anos que deu para nós aqui, é para arrepender. Para mim, tomar posição, para você, Amém. tomar posição. Para todos nós, na nossa era, tomar posição, como os demais tomaram. Amém. Toda era teve uma mensagem para aquela geração. Todo mundo ouviu, ou rejeitou, ou aceitou. Porque Deus não pode julgar a pessoa sem que ele ouve a palavra. Verdade. Todo mundo tem que ouvir. Graças a Deus. Todo mundo tem que ouvir. Alguém pode falar, mas eu nunca entrei numa igreja. Mas se você... No passado, por exemplo, que às vezes não tinha entrado em igreja, se você olhar a própria natureza, é uma Bíblia para você. É verdade. Você pode ser julgado pela natureza. Como é que veio essas coisas? Foi Deus que criou. Amém. Aí você tem que lembrar que existe um Deus. E se existe Deus, é para você respeitar. Amém. E se você não respeitar, você vai para o inferno. Porque só tem 2 lugares. É céu ou inferno. E esse inferno foi aberto exatamente por causa do chefão que desceu de lá. É Lúcifer. Foi aberto uma 5ª dimensão que está exatamente na Bíblia. Nós podemos mostrar que existe uma 5ª dimensão. Em Apocalipse capítulo 9. Você nota que... deixa eu até pegar algumas escrituras que Marcelo leu aqui. Deixa eu ler. No 14 aqui de Isaías. E depois nós vamos ler em Apocalipse. Só para vocês verem como é que ele desceu. Aqui, ó. Verso 12 de Isaías. Capítulo 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Porque a verdadeira estrela da manhã é Cristo. Amém. Mas esse que caiu é filha da alva. Satanás é uma estrela também, mas é filha do Criador. Amém. Jesus é o Criador. Amém. São João capítulo 1 está provando que Jesus é o Criador. Fundo. Então essa caiu, então diz aqui, ó. Como caísse e como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte,
e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno mais profundo do abismo. Está vendo? Contudo, serás levado. Então, vamos ver quando ele cai. Ele é uma estrela, né? Então, vamos ver em Apocalipse 9. Ele é essa estrela aqui de Apocalipse. A gente nota aqui, ó, irmão, como nós estamos falando sobre problemas no mundo, aqui você vai notar sobre essas, aqui é onde vai mostrar ele aqui, existe três ais. 3 ais significa 3 guerras mundiais, quer dizer, que é para destruir a Terra. Primeira, segunda, aí vai vir a terceira. A terceira guerra mundial é para exterminar tudo que não presta. Tudo que não herda nada. Tudo. Não vai, por isso Malaquias 4 é o cumprimento disso. Não fica nem raiz e nem ramo. Nem um ser humano, nem um animal, nada. Tudo vai ser destruído. E Deus vai trazer tudo no original, na eternidade. Ele traz aqueles que ele criou. Graças a Deus. É o que ele criou. Amém. Não os que... Porque, na verdade, a gente tem que entender o seguinte. Mulher nunca foi criada, as verdadeiras lá da eternidade, nunca foi criada para criar filho. Nunca foi feita para criar filho. Por isso, na eternidade, nenhuma mulher terá um filho. E nenhum animal será acrescentado naquilo que Deus criou. Amém. Nenhum animal. Tudo Glória. que Deus criou voltará a ele. Novamente. Mas não vai aumentar e nem diminuir. Amém. Nada vai morrer e nada vai ser acrescentado àquilo que Deus criou. Então aqui em Apocalipse, deixa eu voltar aqui em Apocalipse, onde eu falei, 9. Olha o que está escrito aqui. Verso 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela, aquela estrela de Isaías 14, está vendo? E viu uma estrela que do céu caía à terra e foi-lhes dada a chave do poço do abismo. Abriu uma dimensão que é chamada de inferno. Verdade. Mas para quê? Porque aquele sujeito desceu. É verdade. E ele é o chefe do inferno. Ele é o chefe do inferno. Então, ele é perigoso. E de lá, ele comanda aqui na terra. Mas existe um Deus do céu que desceu aqui, morreu no nosso lugar, não para estar cercado em 4 paredes, mas esse Deus está no coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Para nos defender desse outro sujeito que trabalha na carne. Amém. Deus trabalha na alma do eleito. Amém. Amém. A nossa defesa é Deus da nossa alma. Amém. Graças a Deus. Então, por isso que o próprio Jesus diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Está vendo? Esse mundo, as coisas do mundo, né? Então, aí ele... Aqui, vocês notam que aqui abriu uma dimensão, e ela é chamada de 5ª dimensão, que é o inferno. Não havia. Não havia. Agora, aí nós podemos contar as dimensões. Por exemplo, primeiro foi espaço. O que Deus fez? Abriu um espaço para criar, não foi isso? Primeiro ele fez uma expansão. Primeira dimensão é espaço. Depois matéria. O que é matéria? Nós somos matéria, a Terra é matéria. Verdade. Não havia nada. Mas aí, agora está a matéria, tá vendo? Essa é a segunda. Espaço é a primeira. Depois vem a segunda, que é matéria. E depois vem a terceira, que me passou agora, não estou lembrado agora. Tempo. Mas tempo é o que nos envelhece. Por que nós estamos envelhecendo? Por causa do tempo. Como não haverá contagem de tempo, ninguém vai envelhecer. Amém. Mas enquanto há contagem de tempo, nós estamos envelhecendo. Tem uma criança, daqui mais um tempo ela fica velha e morre. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí vem a 4ª dimensão, que é a dimensão das imagens.
É por isso que nós pegamos. Temos a internet, então outras pessoas pegam a nossa voz, ou até a nossa imagem no mundo inteiro. Fazer exame de câncer e tudo. Tudo. Toda doença vem da quarta dimensão. Até o câncer e qualquer doença vem da quarta dimensão. Por que precisa de um aparelho para descobrir um câncer? Porque é da quarta dimensão. Verdade. É da quarta dimensão. Depois vem a quinta dimensão, que é o inferno. Aí depois vem a sexta dimensão, que é onde Glória Deus a criou Deus. a primeira criação. Glória a Jesus. Que é chamada de sexta dimensão. Amém. É uma dimensão que não está longe, porque o mensageiro dessa era, Deus permitiu que ele fosse lá. E você sabe quantos metros que tinha de distância? 7 metros. Verdade. Glória a Deus. Estava pertinho daqui. Amém. Pertinho. Porque ele disse, olha, eu estou aqui e estou vendo eu deitado na cama com a minha esposa, com a distância de 7 metros. E ele estava na outra dimensão. É verdade. Aleluia. Mas é porque os nossos olhos não podem ver aquela outra dimensão. Mas se você é um eleito, você já está. Glória a Deus. Amém. Eu Amém. posso provar pela Bíblia. Verdade. Segundo aos Coríntios 5. Se esse tabernáculo, se Deus fizer, já temos um, Glória. não feito por mãos eternas. Glória a Jesus. Então, se você é um eleito ou uma eleita, você já tem um corpo lá. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória. E é aquele corpo lá que vai ser revestido do glorificado. Amém. Amém. Porque aquele lá você não come nem bebe. Mas quando você recebeu o corpo que Jesus pagou o preço por ele, aí você vai comer e beber. É isso aí que a gente tem que entender, sabe? Então, Então, o que nós precisamos de entender é que tudo está na Bíblia. E a sétima dimensão é onde Deus está. É verdade. E os santos do Velho Está Testamento. vendo? E é tanto que os santos do Velho Testamento foi lá para a sétima dimensão. Amém. Vocês querem ainda outra escritura? Que é o Salmo 24. Olha, quando Jesus ressuscitou, ele chegou lá no céu e bateu nos portões eternos. E nem quem estava lá sabia. Porque ele venceu Satanás aqui na terra. Glória a Deus. Ele venceu em nosso lugar. Veja quando ele chega lá no céu, o que ele faz aqui. Salmo 24, verso 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos uma entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, o poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Glória. Amém. Guerreou contra Satanás. Amém. Graças. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele venceu ele na cruz do Calvário. Amém. Aleluia. E lá estava chegando ele, Abraão, Glória. Jacó, todos Glória a Deus. Deus. do Velho Testamento estavam chegando lá. Amém. Tá vendo? Então, aí continua. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos uma entrada eterna e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Amém. O Senhor dos Exércitos. Glória. Amém. É tanto que o próprio Deus se tornou Miguel, que é um príncipe, para lutar contra Satanás. Verdade. Porque Satanás não respeitava ele no ofício que ele tinha, ele se tornou um lutador. Para lutar contra o próprio que ele criou. É. Mas venceu ele lá, jogou ele para a terra. E aqui ele desceu do céu, se tornou carne e venceu o diabo na Amém. Aleluia. E eu e você, para que nós pudéssemos estar firmes. Tá? Não pensando, mas nós vamos. Não, nós não vamos permanecer nessa carne. Nós vamos permanecer em outra carne. Glória a Deus. E em outro lugar. Amém. Por enquanto, em outro lugar, porque haverão as bodas do Cordeiro. Amém. Mas deixa eu ver se eu encontro a escritura que eu falei aqui, que tem a ver com o que eu estou falando. Deixa eu ver se é São Mateus mesmo. São Mateus 8. Deixa eu ver se é. Dá para os irmãos ver uma coisa aqui, ó. São Mateus 8. Glória a Deus. Eu vou encontrar Obrigado, agora. Senhor. Eu já estou quase terminando já, tá? Viu? Aqui, essa escritura eu li na quinta-feira, eu preguei sobre um outro assunto, mas na verdade que esse assunto aqui é tão importante, desse homem, desse centurião romano. Esse centurião romano, Jesus gostou tanto da maneira dele expressar,
ele mesmo expressando assim, olha, eu tenho autoridade aqui na terra, eu tenho soldado, eu mando, ele vai, eu mando, ele volta, ele vem, tudo. E aí Jesus gostou tanto, e como ele falou assim, olha, se o senhor falar uma palavra, o meu criado será. Amém. Tá vendo? Então, aí, Jesus volta e fala assim, eu nunca vi tanta, nem em Israel eu vi tanta fé. Glória a Deus. Graças a Deus. E aqui, irmão, se os irmãos vão prestar bem atenção, é aqui que vem a liberação para os gentios. Amém. Porque Israel estava rejeitando Jesus. E Jesus estava voltando para nós que somos gentios. E ele já começou a ver isso através desse homem aqui. Então ele declarou uma coisa, que nós, como gentios, devia dar graças e graças e graças a Deus. Amém. Porque ele tirou Israel das bodas e colocou nós. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Os judeus perderam as bodas do Cordeiro. E eles vão ser eunucos no milênio. E os gentios vão ser a esposa do Cordeiro. Amém. Aqui, ó, olha para você ver aqui. Ó. Então disse aqui, ó. Mais embaixo aqui. Verso 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, daquilo que o homem falou, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém. Mas eu vos digo, aqui ó, agora aqui é que vem o assunto. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, quer dizer, já não é de Israel mais, mas de todos os lugares. Glória a Deus. De todos os lugares. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Glória a Deus. Graças Amém. a Deus. É nas bodas do Cordeiro. Eles já estão lá. Amém. Graças a Deus. Então, os gentios, a noiva, vai sentar com eles. Glória a Deus. Quando era Israel. Mas Deus tirou isso de Israel e colocou a noiva Obrigado, gentia. Obrigado. Em outras Amém. palavras, ele não quis uma noiva judia, mas ele queria uma gentia. Amém. E tudo isso sem tipo. José do Egito era o tipo. Amém. Mas notem que José do Egito, ele casou com uma gentia. E quando os irmãos dele foram encontrar com ele lá, o que ele fez? Levou a esposa dele para o palácio, para dar a conhecer os seus irmãos. Verdade. Não foi isso? Jesus está aqui. Amém. Ele está aqui para tirar a noiva. Amém. Aqui que eu falo entre os gentios. Verdade. Ele está aqui agora. Amém. Amém. Graças a Deus. O que ele vai fazer? Ele vai tirar a noiva e levar para o palácio. Amém. Graças a Deus. E depois ele vai dar a conhecer o Israel. Verdade. Através de dois profetas chamados Moisés e Elias. Amém. Amém. Mas até que a noiva fica pronta, ele não aparece lá. Mas Verdade. no dia que ele levar a noiva para o palácio, ele aparece lá através de dois profetas, Glória a Deus. pregando. E esses dois profetas têm Apocalipse 11. E esses dois profetas vão fazer o que eles quiserem. Se tiver pedindo para não chover, não vai chover, porque esses dois profetas é Moisés e Elias. Para vocês que estão nos visitando hoje, para dizer mais claro aqui, para vocês entenderem, Moisés e Elias nunca teve a morte que o ser humano tem. Elias foi levado num carro de fogo. Moisés foi enterrado na rocha. Satanás até procurou pelo corpo dele e queria lutar até com Miguel, saber aonde foi Moisés. Em outras palavras, eu vejo todo mundo sendo enterrado, por que Moisés eu não vi? Mas é porque ele foi enterrado na rocha. E a rocha Aleluia. Ah, glória. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas Glória a por quê? Ele foi enterrado na rocha, por quê? E por que Elias subiu e ninguém viu? Mas o manto de carne, ninguém pode subir nessa carne. O manto de carne caiu e ninguém viu. Verdade. Mas por quê? Que eles vão retornar para Israel para Glória. pregar para os judeus. Verdade. E eles têm que morrer, porque em Apocalipse 11, eles morrem Verdade. do tipo de morte que nós morremos.
Então eles foram reservados para trazer uma mensagem para Israel. Amém. E quando chega lá Moisés e Elias. Foi para isso que Jesus mostrou em São Mateus 17. Verdade. Aquela visão de Moisés e Elias e ele transfigurado com Moisés e Elias. E Moisés e Elias Moisés já tinha 800 anos que tinha morrido. Estava lá com Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Sim. Mas ele estava numa teofania. Mas quando ele aparecer aqui, ele aparece em carne, que em Apocalipse 11 ele vai morrer. Verdade. Ele e Elias vai morrer. E quando eles morrem, eles ficam 3 dias, porque o mundo vai falar assim, esses homens atormentou demais a terra. Eles ficam 3 dias e 3 noites sem enterrar. E quando vence esse prazo, o Espírito de Deus transforma eles sobem e vai embora. Né? Glória a Deus. E quando eles sobem, aí vem o terceiro ai. A terceira guerra mundial começa depois da morte de Moisés e Elias. Verdade. Mas antes disso, a grande tribulação começa. E quando começa, Amém. eu creio, nós cremos. Amém. 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 Gozando, Pelo céu. Graças a Deus. começando o gozo, para depois voltar para o milênio. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, Jesus! Deus nos ajudar a estar lá, né? Amém. Trazer para qualquer ser humano, né? Estar na glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Aleluia.